Sejam todos muito bem-vindos ao Milhas 360, o seu canal de milhas aéreas. E eu hoje, Marco César, especialista em milhas aéreas, vim trazer para vocês uma forma, de você conseguir transferir em qualquer época do ano milhas com bônus para a Latam, Estamos tendo uma escassez aí de alguns meses, sem transferências bonificadas para a Latam, Principalmente entre os maiores clubes, Livelo e Esfera. Foi uma grande decepção. Black Friday e Natal não rolou. Então, muita gente está aí com muitos pontos acumulados, aguardando uma boa transferência para a Latam e não tem ocorrido. Então, existe uma forma de você ter transferência de 30% a 35%, E é isso que a gente veio aqui explicar para vocês, para que você, caso seja a Latam a sua companhia mais estratégica, você consiga, ter essa bonificação, ao longo do ano, Então, existem algumas restrições e a gente vai tratar disso ao longo do nosso vídeo, beleza? Então, bora lá. Então, primeiramente, a gente está aqui já há um bom tempo aguardando, Então, existe uma estratégia quando a gente assina o Clube Latam PES, incluindo o Turbo, Para quem não sabe, existem adicionais à assinatura da Latam, em que uma desses adicionais é o Turbo e que ele tem alguns benefícios que a gente vai tratar aqui adiante. Então, o clube base, da Latam, ele custa R$ 40,90, E quando você adiciona o Turbo, você passa a pagar R$ 356,80, Cara, um preço razoável, Só que o que acontece? Se você não tiver o cartão Latam PES, você recebe 10 mil milhas por mês, ou seja, saindo a 35,68 milheiro, é o milheiro caro, Mas sai a 11,5 milheiros, Ou seja, 11.500 milhas, que custa, o valor de milheiros aqui já cai um pouco, Cadê? 356,8 dividido por 11,5 já vai para 31,03 centavos. R$ 31,03. É um milheiro caro, para o que a gente está acostumado, mas pode te ajudar, porque esse benefício vai lhe permitir que você transfira, com 30% ou 35% de bônus, para a Latam durante todo o ano, Então, quando você assina o Turbo sem ter um cartão Latam PES, você consegue 30% de bônus, Todo mês você consegue fazer transferência para lá com 30%, e para quem tem um cartão Latam PES, consegue 35% de bônus, Agora, esse bônus não é cumulativo. Se houver uma promoção pública, por exemplo, de 40%, vale a pública. Se não houver nada, vale o turbo, 30% ou 35%. A Latam sempre aplica o que for mais benéfico para o cliente, beleza? Então, se você tiver o Latam PES com 35% e tiver uma transferência da Livelo com a Latam de 30%, vai valer o seu clube, o seu turbo. Agora, se estiver rolando a de 40% e você tiver o turbo assinado, vale os 40% da Livelo. Show? Então, bora lá. Quais são a limitação? 30 mil milhas só mensais, Então, esse é o máximo, de bonificação por mês que ele permite. Ou seja, se eu tenho 30 mil bônus por mês de limite, eu posso transferir, se eu tiver 30%, 100 mil pontos, do meu clube de pontos para a Latam. Agora, se eu tiver 35, deixa eu fazer as contas aqui. Deixa eu ver aqui a calculadora, Bora ver aqui.
95,35. Você consegue transferir até 96,5. 96,3. 1,35. Até 96,3 pontos por mês, se você tiver 35%. Milheiros, né? 93,3 mil milhas, no caso. 96.300 milhas, se tiver 35, ou 100 mil pontos, se você tiver o 30%. Beleza? Então, esse é o limitador, né? Obviamente, é uma quantidade grande, mas tem gente que gera muito mais do que isso por mês. Tem gente que gera, principalmente empresas, né? Dos 100 mil por mês, trazendo. Às vezes você tem lá 500 mil milhas, você quer desovar logo, é uma boa estratégia aí para a gente não precisar esperar, né? Transferência bonificada. Agora, o que você jogar além disso, vai ser uma conversão 1 para 1, você não vai ganhar bonificação nenhuma, certo? Então, vamos lá. Aqui, justamente, ele fez mais ou menos o cálculo que eu fiz. Vamos ver se está certo aqui. 100 mil, para ganhar os 30%, né? E o máximo 85,7 vezes 35%. Total gerado 115. Não, tá errado aqui esse cálculo aqui. 85,7 vezes 1,35. Não, tá certo, é isso mesmo. Eu que fiz errado. 85,7 é o quanto a gente... nem todo clube permite que a gente envie... Tem esse aviso aqui, ó. Envia apenas 85 mil por segurança, porque são poucos clubes que permitem que a gente envie quebrado. O Itaú permite, a Livelo não permite, só é número fechado. E nesse caso, a gente mandaria 85 mil fechados, né? Então, aí para quem não tem um cartão Latam Pass, você consegue mandar 100 mil, para quem tem 85.700 ou 85 mil, beleza? Todo mês você consegue desovar 85 mil ganhando 35%. Então, tem uma estratégia aqui da virada do mês, né? Então, por exemplo, como acumular um limite para uma viagem internacional superando o limite mensal, né? Você consegue, por exemplo, você está precisando fazer uma viagem que custa 240 mil milhas, né? Só que o limite mensal do turbo trava, né, em 30 mil. Então, o que é que você vai fazer? A gente pode, se a gente der sorte de pegar o final do mês, a gente pode fazer uma transferência no dia 30 de 100k e no dia 1º a gente faz mais 100k. Aí só aqui a gente vai juntar 260 mil em 48 horas, né? É uma estratégia. Então, ele sempre conta o mês fechado ali, né? Você não precisa esperar 30 dias, não. Terminou o mês, aí você já está habilitado para fazer uma nova transferência, né? Então, existe a pegadinha da fidelidade. Então, esse turbo, ele tem uma permanência mínima de 3 meses, certo? Se você cancelar antes, você vai pagar 10% sobre a soma das mensalidades restantes para completar o período, né? Então, um exemplo prático, você cancelar no primeiro mês, faltando 2 meses, você vai pagar o valor de 2 de 356,80, seria o total, 10% disso vai pagar 71,36 de multa, né? Então, um conselho, ainda é mais barato pagar uma multa de R$71 do que pagar um mês inteiro de 356 sem usar, né? Mas o ideal é planejar para ficar os 3 meses ou fazer um downgrade e retirar o turbo apenas após o prazo, né? Então, o melhor dos mundos é justamente você ter, por exemplo, se você não tem um cartão Latam Pass, você ter 300 mil pontos, né? Sei lá, no C6 ou no Itaú ou na Livelo e quer jogar na Latam, né? Então, aí você consegue transferir durante 3 meses seguidos 100k
e aí depois você pode cancelar sem pagar nenhuma multa, né? Mas se você tem ali uma estratégia que você quer, você está precisando emitir uma passagem urgente, né? Já achou ali e está precisando ali uma passagem de 130 mil, por exemplo, você transfere, emite a passagem, cancela o clube, paga R$ 71,36, é mais barato do que você ficar mais 2 meses pagando se você não tem nenhuma estratégia ou perspectiva de emissão de passagem nos próximos 2 anos na Latam, porque ou você não tem mais milhas, né, para transferir, só tinha os 100 mil, só queria desovar os 100 mil e utilizar logo, né? Então, nessas situações, pode ser que vale a pena você fazer esse cancelamento pagando multa. Então, vamos lá. Quando é que vale a viabilidade de você fazer a assinatura sem ter o cartão Latam PES, né? Então, vamos lá. O custo base do clube é R$ 356,80, né? Você tem uma transferência de até 100 mil pontos, Livelo, Esfera, qualquer outro clube, você vai transferir para lá, né? E você tem um bônus de 30% a custo zero, né? Então, a gente está considerando aqui que comprou o milheiro na Livelo a R$30, certo? Então, somando esses custos todos, né? A gente vai ter um CPM do milheiro da Latam a R$ 23,98, que é um bom custo, né? Isso, se você pagou 100 mil pontos Livelo a R$30, né? Tá pagando e tá inclusa a mensalidade do Turbo, né? E tá ganhando os 30% de bônus. Então, vai sair ali em torno de R$ 24,00. É um milheiro bom para a Latam, é um milheiro muito bom, certo? Agora vamos ver para quem tem o cartão, né? Então você vai ganhar 11.500 milhas em vez de 10 mil e a transferência é de 35 e não 30, né? Então a matemática aqui já melhora bastante. O milheiro já cai para R$ 23,00 aproximadamente, né? Então você vai ter um milheiro melhor ainda, né? E isso considerando que você pagou os 100 mil pontos na Latam, ou na Livelo, né? Se você tiver milhas orgânicas, então fica melhor ainda. Então, bora lá. Onde é que a gente tem o ponto de equilíbrio, né? Para você não perder dinheiro nessa transação, né? Se você tiver um custo de milheiro na Livelo Esfera a 35 ou mais, não vale a pena. Você vai ter um milheiro Latam mais caro. Agora, se você tiver um milheiro na Livelo, no Esfera ou qualquer outro clube, abaixo de R$30, você já consegue, no mínimo, R$24 no preço do milheiro. Então, tudo vai depender de quanto custou essas milhas na Livelo, né? Se você teve de compras de cartão, compras bonificadas, né? E outras estratégias que acumulou de forma orgânica, então, cara, tá lindo, vale a pena demais você pagar o turbo para desovar essas milhas, né? Então, vamos lá, vamos resumir aqui os benefícios e a comparação entre você ter o Clube Turbo e esperar as promoções públicas, né? Quais são os prós para você assinar, né? Independência, né? Você não depende de datas e humores da Latam, né? Você transfere quando você quiser. Velocidade ideal para emissões de emergência, né? E previsibilidade matemática fixa e clara, né? E assim, eu ainda colocaria um outro ponto aqui, que é para quem gera mais de 100 mil milhas, 100 mil pontos por mês em algum dos clubes e utiliza a Latam como principal companhia aérea, né? Os contras é o custo elevado, R$ 356,80, né? Um teto baixo de 30K, né? E fidelidade de 3 meses, né? Mas assim, é a regra do jogo, a gente precisa saber jogar e utilizar, né, essas regras a nosso favor, beleza? Então aqui um checklist de execução para você avaliar se o que é que vale a pena ou não, né? Então, tem o cartão Latam PES, isso define se o bônus será de 30 ou 35, né? O cálculo, quantas milhas faltam, né? Isso eu posso fracionar isso em 2 meses. Assinatura, você vai precisar ter assinatura mais o adicional do Turbo, então vai ter esse custo aí, né, nessas transações. Enviar sempre respeitando o teto por mês, né? 100K para quem não tem cartão e 85 para quem tem. E
e fazer a gestão disso, né? Caso você já tenha desovado todos os seus pontos para a Latam, depois de 3 meses, o ideal é você cancelar para não ficar pagando essa mensalidade alta, né? E tendo ali apenas os pontos gerados no clube, que a gente viu que está ali na faixa, para quem não tem clube, de 35, não foi? Aproximadamente R$35, ou 34, e para quem tem aproximadamente R$31. Aqui são, né, uma estratégia muito boa. Eu vou trazer aqui um resumão para vocês de como funciona, beleza? Tira o print aí, que aqui já tem o infográfico dessa estratégia, né? Os prós e os contras, né? O custo final, de como é que vai ficar. E aqui uma tabela, né? Que acho que vai ajudar muito vocês aqui de forma mais resumida, né? Para quem tem um clube base, o custo é R$ 40,90. Para quem tem o custo sem cartão e com cartão, e aqui quantas milhas você recebe por mês, qual a bonificação que você tem na transferência, né? O limite, o teto máximo de bônus, né? A permanência mínima e o custo de milheiro de cada um. Beleza? Então, galera, meu nome é Marco César, né? Especialista em milhas aéreas, e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!